bem-vinda ao Mulheres Apaixonantes. Eu sou Gislande Jardim, advogada, mediadora de conflitos e especialista em relacionamentos abusivos. E aqui eu te ajudo a libertar-se do seu relacionamento abusivo e a construir o relacionamento dos seus sonhos. Pare de atrair homens destrutivos por carências e por medos. Quando você tem medo da solidão, você passa a ser pegajosa, carente e desesperada. E isso, por si só, afasta os caras legais e somente atrai os homens abusivos, que querem brincar com seus sentimentos. Apenas isso. Vou falar sobre um dos medos que mais pode estar levando você a se meter em um relacionamento abusivo e que também está te impedindo de sair dele, se é que você já não está num desses relacionamentos e está nele há muito tempo. É o medo de ficar sozinha. Mas, na verdade, o medo não é só de ficar sozinha. O medo que está no fundo de pano disso é o medo da tão temida solidão. É o medo de você se sentir sozinha. E eu já senti esse medo e me enfiei em 3 relacionamentos abusivos por causa dele. Eu já tinha filha nessa época, mas como elas tinham sua vida, seus amigos e sua diversão, eu acabava sempre ficando sozinha em casa, principalmente nos finais de semana. E eu me lembro que chegava na sexta-feira e eu já sentia uma dor no peito horrível, um aperto no coração. E era algo tão dolorido e insuportável que eu daria qualquer coisa para ter alguém. Claro, qualquer coisa. E acabei fazendo isso, me jogando para baixo, me medindo para baixo e aceitando qualquer relacionamento. Por causa deste medo, ter um relacionamento passou a ser uma obsessão. E eu era, visivelmente, uma mulher insegura, uma mulher carente e uma mulher que não dava valor a si própria. Mas eu não sabia e eu não percebia isso. E o que acontece quando você tem uma motivação errada para um relacionamento? Isso sempre te leva também aos homens errados. E quando eu marcava um encontro, eu já saía achando que aquele seria o cara da minha vida, achando que era ali que eu já teria um relacionamento. Eu saía, então, era desesperada para arrumar um namorado, desesperada para arrumar um relacionamento sério. E aí eu ficava focada em impressionar este cara. Eu ficava o tempo todo fingindo até ser quem eu não era, ao invés de simplesmente ficar ali, simples, poderosa, dando espaço apenas para que ele me conquistasse, dando espaço para que ele provasse que era alguém interessante para entrar na minha vida, que na verdade é isso que os caras gostam de fazer e devem fazer, porque nós mulheres sempre temos que estar assim, nos sentindo poderosas. E aí os caras, de fato, que queriam um relacionamento verdadeiro comigo, imediatamente fugiam, pois todos os homens sentem o cheiro de mulher desesperada e carente. E quais eram os caras que ficavam na minha vida? Exatamente aqueles que buscam mulheres carentes, mas não para se relacionar, e sim para brincar com os sentimentos dela. Era isso que sempre estava do meu lado, um tipo de homem para brincar com o meu sentimento. Como é que eu mudei esse padrão? Eu mudei perdendo o medo de ficar sozinha e mais, passando a apreciar a minha própria companhia e parando de perder tempo também com coisas e principalmente com pessoas que não acrescentavam nada em minha vida, absolutamente nada. Pessoas que só me acrescentavam dor e sofrimento. Então, se você se viu nessa situação, perceba que fazer o que você está fazendo, como eu fazia, simplesmente vai te levar aos relacionamentos que você não quer. Nesse vídeo, então, nesse pequeno vídeo, eu vou te mostrar a confusão que você pode estar fazendo entre ser uma mulher solteira, estar sozinha e viver na solidão. Ficar sozinha te traz muitos benefícios. E eu vou te dar aqui motivos para você ver isso, para você realmente aproveitar a sua vida e aproveitar o fato de você estar sozinha. Estar sozinha pode ser mesmo um grande desafio, sim, para algumas mulheres, mas para outras, simplesmente, é uma bela oportunidade. E qual que é a diferença? Quando uma mulher entende que estar sozinha não é fruto de sua escolha, mas quando ela pensa que é uma imposição da vida, quando ela se posiciona como a vítima impotente dessa situação, é claro que ela entra num estado emocional de sofrimento. E o que surge em sua mente são somente pensamentos negativos sobre a vida que ela tem,
e principalmente pensamentos autodestrutivos sobre a pessoa que ela é. Quando isso acontece, mesmo que essa pessoa esteja rodeada de amigos, de familiares ou até casada, ela ainda assim vai se sentir sozinha. Vai se sentir sozinha porque ela não está preenchida e plena de si mesma. Ela está buscando incansavelmente, sem nenhum sucesso, a sua referência positiva nos outros, mas a sua autorreferência, ela é muito negativa. Sua sensação de plenitude não existe, de preencher-se a si mesma. Por isso, ela vai continuar se sentindo sozinha, porque ela não gera esses sentimentos e essa sensação que só podem ser gerados por ela mesma. Por mais que ela tenta buscar isso nos outros, não vai conseguir. Se esse é seu caso, comece a perceber seu tipo de pensamento que você tem sobre você, sobre a sua vida. Pare de fingir para você mesmo que ficar sozinha não é um incômodo. E olhe sim, e perceba o motivo que te faz, né, ficar sozinha e isso ser um incômodo para você. Você já parou para pensar, inclusive, que esse medo de ficar sozinho leva numa bola de neve você se encher de várias outras crenças destrutivas e vários medos. Pense sobre isso. É esse medo que está na raiz de você pensar mal de você se achar uma mulher indesejada, uma mulher não atraente, uma mulher que é mal vista pelos outros, porque você se vê de uma maneira muito negativa. A condição de você se ver sozinha pode te causar tanto medo que você pensa sobre você dessa maneira. Não sou inteligente, não sou agradável, ninguém me convida para sair. E todas as vezes que você estiver no meio das pessoas, estes medos irão te assombrar. Então, independente de você ficar sozinha ou acompanhada, você está assombrada pela sua própria maneira de pensar sobre você mesma. Você passa o tempo todo a se ver com tanto defeito, com tanta falta de qualidade, que isso é que aniquila seu amor próprio, a sua autoestima. E você não se dá conta. Isso tira seu poder, sua vontade de estar na vida. Tira o poder de viver mesmo, como se a vida somente existisse. Quando você está na companhia de alguém, como se a vida somente existisse quando você está dentro de um relacionamento. Isso é que leva você a não só duvidar, mas ter a certeza de que é incapaz de manter alguém ao seu lado. É o medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos destrutivos. Isso, é claro, que é uma forma equivocada de você se avaliar. E o que ainda se torna muito pior é que, por causa disso, ao se convencer de sua incapacidade, realmente você acaba afastando e não atraindo as pessoas que podem, de fato, ver você como uma possível pessoa perfeita para ter um relacionamento. Você é que afasta essas pessoas. E aí, para tornar isso mais trágico, somente por ter esse medo, que aumenta na sua vida é a chance de você atrair homens abusivos, pois eles são mestres em farejar pessoas que se depreciam, em sentir e se atrair por pessoas que esmagam a própria autoestima e que são carentes e desesperadas. É importante que você tenha consciência disso que te acontece, do que você faz com você mesma, porque você está fazendo isso de uma maneira inconsciente. Pare de fazer confusão, ficar sozinho em solidão e comece a aproveitar a oportunidade de ficar sozinha para criar novas relações, para lidar com seus medos, de olhar para isso e ver o quanto isso é ilusório. E cada vez que você tiver um pensamento negativo sobre você, pratique substituí-lo por um pensamento positivo. E como você faz isso? Quando você pensar, eu não sou desejável, pense logo em seguida. E se eu fosse desejável? Como eu seria? Como eu estaria me comportando? E o que eu estaria pensando de mim mesma? E ao responder essas perguntas, passe a praticar pensar isso todas as vezes que você pensar que você é indesejável. Se você começar a pensar, eu não sou inteligente, pense logo em seguida, e se eu fosse inteligente, o que eu estaria pensando? Como eu seria? O que eu estaria fazendo? Só de praticar este pensamento, essa virada de forma de pensar, você vai domesticando, você vai ensinando e mudando o paradigma da sua mente, mudando o paradigma da sua forma de pensar sobre você. Então vamos juntas olhar para o que é estar sozinha. Estar sozinha pode ser mesmo, pode ser de verdade um grande desafio para muitas pessoas.
um estado de muito sofrimento. E para outras pessoas, simplesmente não é. Para algumas pessoas, pode ser muito temeroso esse estado. Tem pessoas que até se suicidam pelo tanto de pensamento negativo de ficar na sua própria companhia. E para outras, é uma excelente oportunidade. Então, qual é a diferença? Quando uma mulher, ela entende que estar sozinha não é fruto de sua própria escolha, mas, ao contrário, ela acredita que é uma imposição da vida, quando nesse tipo de pensamento, ela se posiciona como uma vítima impotente da situação, ela de fato entra em um estado emocional de sofrimento. O que surge em sua mente são somente pensamentos muito negativos sobre sua própria vida, sobre ela mesma. São pensamentos autodestrutivos, são pensamentos que tornam essa mulher se vendo como uma pessoa muito ruim, como uma pessoa desagradável, como uma pessoa que é incompetente e não conquista ninguém, como uma pessoa que não é bem-vinda em lugar nenhum. E eu já senti isso, e somente por sentir isso, eu nem aceitava os convites que me chamavam. Eu me lembro de uma vez que a minha prima me convidou para o casamento dela, e ainda convidou a minha filha para ser dama de honra. Por simplesmente acreditar que eu não merecia estar naquele lugar, eu não aceitei, eu não fui no casamento. Eu me lembro de passar na porta da igreja, de ver todas as pessoas, e eu não me sentia merecedora de estar ali. Mas eram meus próprios pensamentos que me colocavam naquela situação e que me faziam ficar sozinha e sentir o medo, o sofrimento daquela solidão, por estar comigo, pensando sobre a vida e sobre mim mesma daquela maneira. Quando isso acontece, mesmo que a pessoa esteja rodeada de amigos, de familiares ou até casada, essa pessoa ainda assim vai se sentir sozinha, pois ela não está preenchida de si mesma, ela não está plena de si mesma. E ela busca incansavelmente e sem sucesso uma referência positiva nos outros, porque ela não encontra uma referência positiva na imagem que ela tem de si mesma, ela só encontra referência negativa. E é para fugir dessa imagem, é para fugir dos próprios pensamentos que ela tem sobre si mesma, que ela tem medo da solidão, que ela fica agarrada em estar na companhia de outras pessoas, para que os seus pensamentos se aquietem. Mas essa autorreferência, essa sensação de plenitude, ela somente pode ser gerada por você, porque em qualquer momento da sua vida, estando na companhia de alguém ou não, você vai continuar com estes pensamentos. E enquanto você não lidar com eles e encontrar uma maneira de pensar e de sentir sobre você mesma, de ter uma imagem positiva sobre você mesma, você não sai desse estado de sofrimento e cria cada vez mais uma dependência emocional por outras pessoas, por estar na companhia de outras pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você esse debate, esse assunto que nós aparentemente fingimos que não nos incomoda, mas ele é um dos maiores medos da maioria das mulheres. É um dos maiores e principais causas que fazem muitas mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos. O medo de ficar sozinha. E você já parou para pensar que somente o medo de ficar sozinha ainda te leva a uma bola de neve de mais medos e mais crenças limitantes que estão gerando que a sua vida seja uma vida de autodestruição. E principalmente se você estiver num relacionamento como este, o abusador tem um campo fértil para te dominar e para te manipular. Sim, este medo causa a raiz de vários medos, de várias crenças que limitam sua vida. Você tem medo até de não dar conta de sustentar a você mesma por causa deste medo. Sustentar-se emocionalmente e até sustentar-se financeiramente. Mesmo que você seja uma mulher muito competente na sua área, você tem medo de arriscar, você tem medo de sair deste relacionamento e confiar em você mesma e confiar que você vai dar conta da sua própria vida. Então, ficar um tempo sozinha pode estar trazendo você, está levando você nessa situação de incompetência,
de frustração e de prisão, porque a sua prisão não é no relacionamento, é uma prisão primeiramente interna. Então, o que eu te aconselho a fazer? E foi o que eu fiz na minha vida. Fique um tempo sozinha, sim. Vai ser difícil no início, pode ser que seja. Para mim foi difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me libertei destes monstros. A condição de ver você sozinha pode causar você tanto medo que você logo pensa que não é atraente, que não é agradável, que não é inteligente, que não é uma mulher desejada. Seja você bonita, tenha você um corpo bonito, tenha você inteligência para relacionar com qualquer pessoa e estabelecer qualquer assunto agradável para você e para ela. Você não percebe suas qualidades. Você passa a se ver, a olhar para você mesma com tanto defeito, com tanta falta de qualidade, que isso aniquila seu amor próprio, sua autoestima, sua autoconfiança. E qualquer pessoa ao seu lado, principalmente os homens, percebem isso imediatamente. Não suas faltas de qualidade, mas a sua falta de confiança. E não há conexão com qualquer pessoa enquanto você não lidar com a sua falta de amor próprio, de referência positiva e sua falta de autoconfiança. E isso, infelizmente, você não se dá conta. Você não se apropria disso para lidar com isso enquanto você continuar fugindo do medo de estar sozinha. Isso tira seu poder, tira sua vontade de estar na vida, de viver a vida mesmo. É como se a vida somente existisse quando você está com alguém. É quando a vida parece para você que ela só existe quando você está com um homem, porque o fato de estar com ele valida o seu valor. É na sua concepção que você cria isso. Isso não é uma realidade. Isso leva você a não somente duvidar, mas ter a certeza de que você é incapaz de manter alguém ao seu lado. Essa falta de autoconfiança, essa autodestruição de si mesmo. E é claro que isso é simplesmente uma forma equivocada que você está avaliando você mesmo. E isso é uma bola de neve. E o que ainda se torna muito pior é que, infelizmente, ao se convencer dessa incapacidade, realmente você acaba afastando ou não atraindo as pessoas, não atraindo o homem que de fato podem ver você como uma pessoa agradável, ter e querer um relacionamento de fato com você. Essas pessoas você atrai, as melhores pessoas para a sua vida, as pessoas de fato que podem enxergar a sua qualidade, porque você mesma está escondendo ela de você e do mundo. E para tornar isso ainda mais trágico, somente por você ter o medo de ficar sozinha, isso aumenta o que acontece na sua vida hoje, que talvez esteja acontecendo, é a chance de você ter um relacionamento abusivo. Pois estes caras são mestres em farejar pessoas que se depreciam. São mestres e são atraídos por pessoas que já esmagam por si mesmos sua própria autoestima e que são carentes e que são desesperadas. Então, se você se viu neste cenário que eu acabei de criar, claro que você não faz isso com você mesma de maneira consciente. E eu não estou querendo aqui com isso piorar ainda mais sua autoestima e amor próprio, sua referência de você. Mas o que eu quero, ao te falar sobre isso, é que você se aproprie da consciência desse assunto, da consciência do seu estado, porque somente dessa maneira você muda essa situação. Então, por que é importante você investir tempo em ficar sozinha? Principalmente se você está solteira neste momento, porque é o momento perfeito para você se treinar. Muitas vezes estar só nos permite encontrar o nosso propósito de vida, descobrir nossos valores, descobrir nossas paixões. E uma mulher apaixonada pela sua própria vida, apaixonada pela sua profissão, apaixonada por aquilo que ela faz, ela é uma mulher independente,
feliz consigo mesma, feliz com suas próprias criações e com suas realizações. E assim, ela tem amor próprio. E ela é uma mulher que é muito mais atraente e interessante só por causa disso. Depois que eu terminei um relacionamento há 6 anos atrás, eu passei muito tempo sozinha. Eu preferi e escolhi ficar alguns anos sozinha. Eu tinha alguns encontros. No início, eu estava desesperada por um namoro. E em cada encontro, eu tinha uma decepção, uma frustração, porque essa mulher desesperada só conseguia encontrar ou rejeição dos homens legais ou vínculo com homens abusivos, e ali naquele relacionamento também abusivo. Quando durava muito, era só sofrimento. Até eu decidir ficar um tempo sozinha mesmo e passar a dizer não para proposta de relacionamento, inclusive relacionamento sério, eu não conseguia sair do meu medo de ficar sozinha. No momento que eu comecei a dizer não, a falar não, isso eu não quero, principalmente para aqueles homens que tinham hábitos de vidas que não me agradavam, aí sim eu comecei a desenvolver liberdade e poder. Quando eu passei a dizer não. A maioria das mulheres que não gosta de ficar sozinha, sozinha consigo mesma, é porque entra em contato com o seu próprio pensamento. E elas geralmente possuem pensamentos muito destrutivos sobre si mesma. Ela tem uma imagem, uma autoimagem muito negativa. Os pensamentos são amedrontadores sobre sua própria vida e sobre ela. Ela tem medo da vida, mas ela não se dá conta. E era exatamente o estado que eu vivia. Eu tinha insegurança, eu já cuidava de mim mesma há anos e anos e anos, e tinha uma insegurança de não dar conta, de passar por aperto financeiro. E olha, eu nunca passei por aperto financeiro. Eu era uma pessoa muito competente no trabalho, eu já era farmacêutica, advogada, tinha inúmeras consultorias, eu tinha farmácia, uma empresa própria, sólida e estável, e ainda assim eu não acreditava em mim mesma. Eu, eu era convidada o tempo todo para fazer parte de escritórios de direito, e eu ainda assim não tinha segurança comigo. Se esse é seu caso, continue aqui comigo. Eu te garanto que você vai se sentir mais livre depois deste vídeo. E se você precisar, escute esse vídeo várias vezes, assista esse vídeo várias vezes. A sua própria companhia é algo torturante e ameaçador para você. Ficar sozinha é algo muito ruim para você. Olhe para isso, se pergunte sobre isso. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quanto mais medo você tiver de ficar sozinha com você, quanto mais medo de lidar com sua própria mente, maior será a sua dependência emocional, mais manipulada você vai ser pelos outros, no trabalho, nas relações de amizade e principalmente pelo seu parceiro. Porque é isso que você vai atrair para sua vida. Muito mais risco você corre de viver um relacionamento abusivo e muito mais tempo você vai viver dentro deste relacionamento. E existem técnicas poderosas e eficientes para você evitar isso. Somente quando eu alcancei a capacidade de desfrutar da minha própria companhia, ao invés de temê-la, de estar sozinha comigo mesma, somente quando eu alcancei a capacidade de ficar livre disso, é que ficar sozinha passou a ser um enorme prazer para mim. Estar em casa sem ninguém, até mesmo em um sábado à noite, viajar sozinha, ir ao cinema sozinha, nada mais me deixava constrangida por fazer isso. E foi somente após aprender a desfrutar de mim mesma que eu passei também a desfrutar da companhia dos outros. E foi também que as pessoas começaram a, de fato, querer mais e mais me convidar e estar comigo, me convidar para sair, para viajar. Olha, antes eu não sabia o que era isso. Eu estava com os outros apenas para fugir do medo de ficar só. E era por isso que eu não recebia quase convite, a não ser para ajudar os outros a resolver os seus problemas. Para me divertir, as pessoas quase não me convidavam. Mas sabe por quê? Porque era óbvio, eu era chata. Eu era uma companhia ruim, pegajosa.
Segundo diversos estudos científicos, as pessoas que perdem o medo da solidão, ela tem uma autoestima muito mais elevada, elas são seguras, elas são pessoas que refletem sobre o que elas estão vendo, elas são observadoras, elas não ficam retraídas achando que ela está sendo observada. Então, agora eu vou falar para você alguns dos principais benefícios que você pode adquirir quando passar a ficar sozinha e parar de perder esse medo e apreciar a sua companhia. Primeiro benefício dele é que sua mente vai passar a ser muito mais aberta. No meu caso, eu comecei a descobrir e aprender o lado bom de ser aventureira. Eu perdi o medo de sair pela vida e aproveitar a vida sozinho ou acompanhado. Eu descobri o prazer de sempre provar algo novo, ou fazer alguma atividade diferente, ou conhecer uma pessoa nova. Em minhas viagens a trabalho, eu já começava a pensar quem eu ia convidar para sair naquela cidade. Eu sempre ia em um hotel diferente. E assim eu passei a fazer também novos amigos. Claro que às vezes dava um frio na barriga. E eu falava, não vou fazer isso não. Minha mente queria me manter naquele lugar quentinho, confortável, de não investir em novas aventuras. Mas era divertido encarar isso e fazer o que eu tinha planejado. Além de passar a ter uma mente aberta, à medida que eu me libertei do medo da solidão, eu me tornei mais flexível. E eu passei a me adaptar muito mais facilmente às transformações, aos imprevistos que aconteciam no mundo. Eu passei a não temer que as coisas não dariam certo e eu passei a ver aquelas coisas que não davam certo como oportunidade de aprender mais e mais a me soltar. Então, quando você se permitir ficar sozinha e vencer os seus medos, você vai desenvolver a habilidade de cuidar também de sua privacidade, cuidar de sua intimidade. E com isso você também se torna livre e perde a necessidade de controlar os outros. E olha, isso é uma qualidade essencial. Estar livre e permitir os outros a ficar livre. Não tentar controlar o tempo todo. Se você deseja desenvolver um longo e respeitoso relacionamento, principalmente com seu parceiro. Na medida que seus pensamentos negativos, você fica livre deles e sabe lidar com eles, pensamentos sobre você mesma, sobre a sua vida, na medida que eles forem dando lugar, sendo substituídos por pensamentos de autoaceitação, pensamentos de amor próprio, também pensamentos de compaixão pelos seus erros. Na medida que você descobre os seus valores, que respeita seus desejos, você também vai desenvolver a capacidade de aceitar os outros, de olhar para os erros dos outros e avaliar se são erros tranquilos, normais de qualquer ser humano, ou se são falhas de abusadores. Esta é a terceira habilidade que você desenvolve ao ficar sozinha por escolha. A habilidade de respeitar os seus valores e a escolher também pessoas que respeitam seus valores. E é dessa forma que você cria relações pacíficas e com muito menos conflitos. Até relações normais mesmo. As pessoas normais também não olham para os seus valores, não descobrem os seus valores e não respeitam reciprocamente os valores numa relação. Isso causa conflito. Inclusive, quando você escolhe parceiros que têm valores semelhantes aos seus, as chances de dar certo são muito maiores. Outra coisa que você vai adquirir é coragem. As pessoas que não têm medo de ficar só são, sim, muito corajosas. Perder o medo da solidão, principalmente para nós mulheres, leva você a descobrir e desenvolver a confiança no seu próprio potencial, porque você se liberta de suas crenças negativas sobre a vida, sobre você, dos seus medos. Você perde o medo de olhar para suas fraquezas internas, perde o medo de olhar para condições externas da vida e você passa a encarar os problemas de frente. Você desenvolve valentia e força interior. Ao buscar contato íntimo com você, você para de fugir de seus monstros internos e desenvolve a habilidade de encontrar com muito mais facilidade resposta para suas aflições. Uma outra qualidade que eu desenvolvi enfrentando os meus medos de ficar sozinha foi a capacidade de ser resiliente ao lidar com as adversidades da vida.
Quando você passa muito tempo sozinha, você desenvolve a habilidade de lidar com todas as negatividades internas, todas as suas fragilidades. Você adquire resiliência ao lidar com as situações externas. Ao lidar com seus monstros internos, você para de focar no problema e você começa a se tornar hábil de encontrar as soluções. Você para de se perguntar por que isso acontece comigo, só comigo, e você começa a se perguntar qual é a maneira de eu tirar proveito ainda dessa situação ruim e criar benefício para mim e para os outros. Essa passou a ser a minha principal frase, mesmo nos momentos difíceis do início da minha solidão. Qual a maneira de eu tirar proveito dessa situação para mim e para o maior número de pessoas possíveis? Perceba e olhe qual dessas duas frases tem poder. Qual dessas frases cria poder dentro de você? Perguntar o tempo todo por que isso só acontece comigo ou perguntar para você como eu posso tirar proveito dessa situação e melhorar essa situação para mim e para os outros? É isso que você cria. Pensamentos sempre positivos em cima das suas fraquezas. E as suas fraquezas desaparecem. Não é resistindo às fraquezas, mas sim olhando para o seu poder e força interior e sua capacidade de solucionar e encontrar resolutividade, produtividade e efetividade para a sua própria vida. Isso te dá muito poder e força. Uma outra coisa que você obtém é quando você olha para suas crenças e medos que tiram poder e deixa você em estado de sofrimento com o fato de estar sozinha. É o medo da rejeição. E você passa a olhar para esse medo e encontrar o porquê que você tem medo de ser rejeitada. Você vai na fonte de onde o medo da rejeição começou. E ao lidar com essa fonte, você para de ter o medo de rejeição. Ao desenvolver a sua autoconfiança, ao passar a aceitar você como você é, ao reconhecer suas próprias fraquezas e saber lidar com elas, o que você perde, primeiramente, é o medo que você tem de ser humilhada, de ser ridicularizada pelas suas falhas, pelos seus erros. Você não mais vai necessitar da constante aceitação e aprovação dos outros. Pelo contrário, você vai desenvolver uma habilidade e um senso de humor em relação às suas falhas. Quando você mesma ri das suas falhas, não tem medo delas, qualquer um que fizer isso não te afeta mais. Aliás, tem um livro que fala sobre isso, do Dan Millman, que é O Guerreiro Pacífico, e tem um filme sobre isso, que é Poder Além da Vida, e eu te convido a assistir. Lá tem uma frase que me marcou. Quando eu estava nesse processo, eu assistia muito filme e palestras, e fazia cursos, e neste livro, nesse filme, fala assim: rir de si mesma é uma força além de qualquer medida. Então, passe a rir de você mesmo, das suas falhas, não ridicularizando você, mas vendo isso com bom humor. Todo mundo erra. Outra importante habilidade que você vai desenvolver ao enfrentar seus medos e crenças sobre ficar sozinha é a capacidade de ser fiel aos seus valores. E com isso você perde o medo de dizer não quando é necessário. E você vai deixar de fazer aquilo que você não quer, somente para satisfazer outras pessoas, para mantê-las ao seu lado. Eu sou uma pessoa que não gosto de bares, de lugares muito tumultuados, de ficar bebendo. Ao passar um tempo sozinha e me respeitar, eu descobri que se eu encontrasse um namorado ali, eu seria uma pessoa que ia ter que fazer coisas só para agradá-lo. Eu ia ter que me submeter a algo para agradar o meu parceiro. E aí eu comecei, nessa época, a me relacionar com um homem que gostava muito de bar. Logo no início, eu falei, você é um cara muito bacana, mas isso para mim não serve. Ao sair com eles alguns fins de semana, indo para bares e consumindo bebidas, eu resolvi abrir mão deste relacionamento. E eu sei que você pode, ao ouvir isso, achar que é radical, mas não é. Ao fazer isso anos e anos e anos, eu iria acabar descobrindo que eu perdi tempo num relacionamento, fazendo coisas que não me agradavam, porque eu estava ferindo os meus valores. Então, descobrir os seus valores é algo muito importante para que você permita que entre alguém na sua vida que também respeita os seus valores. E você não ceder aos seus valores por uma relação é algo importantíssimo, porque você não está indo além dos seus limites. Se você não fizer isso por pequenas coisas, você não vai fazer isso por grandes coisas. Por isso,
Passar um tempo sozinha é excelente, é uma oportunidade de você pensar sobre sua vida, definir os seus caminhos, focar no que realmente importa para você. E aí você aprende a ser firme e não fazer concessões por carências. Você entende que isso não funciona, que isso é deixar de ser você. Quando nós estamos sozinhos, é mais fácil observar o que nos cerca, nossas emoções e nossos pensamentos. Pessoas que gostam de estar só têm um nível maior de autoconhecimento porque são flexíveis, são observadoras, são flexíveis com elas e com os outros. Possuem muito mais consciência dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos também. Por isso, também tem muito mais facilidade em conquistar seus objetivos e em conquistar pessoas legais. Então, até aqui, você já deve ter percebido que somente se conhecendo, que é preciso que você crie a disposição para se conhecer e descobrir tudo aquilo que você pode vir a ser. Portanto, é necessário saber enfrentar, saber gerir e aceitar o estado de estar sozinha. Até mesmo gerir a própria solidão. E agora eu separei para você algumas orientações que podem te ajudar a não somente enfrentar a solidão, mas muito mais do que isso, ajudar você a aproveitar todos os momentos que você estiver sozinha, de maneira inteligente, de forma que possa te favorecer no seu crescimento pessoal. Então eu vou te passar agora alguns passos para você começar a praticar e também perder o medo de estar sozinha. E eu pratiquei cada um desses passos. Às vezes, sem a menor vontade, mas eu sabia que eu ia me dar, que eu ia obter o resultado que eu queria. No meu curso eu tenho muito mais passos sobre isso, de como você estar sozinho e o que fazer, mas só de você praticar esses passos já vai te ajudar. Se você está solteira e tem medo de não encontrar o amor da sua vida, bem como você tem medo de ficar sozinha, pratique isso. Pratique. Eu te garanto que você vai ficar muito mais feliz, muito mais poderosa, estando sozinha ou acompanhada. Então, pratique agora mesmo melhorar suas relações sociais. Estar solteiro é uma oportunidade excelente para você se conectar de uma forma despretensiosa, de uma forma divertida com outras pessoas. Você pode aproveitar, inclusive, para conhecer gente nova e interessante. E ao sair com um homem, saia não com o intuito de namorar, simplesmente saia para você praticar. Você vai passar a ir nos encontros sendo seletiva. Você vai achar que é você que avalia esse cara e não que ele te avalia. Você também vai aprender a dizer não quando você perceber que esse cara não se encaixa no seu perfil. E isso é ótimo para você praticar. Inclusive, aceite convites de homens que não se encaixam no seu perfil. Eu fazia isso apenas com a finalidade de falar, não, eu vou lá praticar um não, apenas dizer não. Eu aprendi que eu fazendo isso, eu aprendi a ser uma mulher muito mais poderosa, com a autoestima lá nas alturas, ao dizer não para um homem. A gente fica medrosa em dizer não para os homens e passa a dizer sim para tudo, principalmente para aquilo que a gente não quer, apenas pelo medo de ficar sozinha e não ser rejeitada. Passe a dizer não com muito mais frequência, também para convites, para lugares e para atividade que não te agrada. E quando um homem te convidar para um lugar que você não quer, diga para ele, tudo bem que você gosta desse lugar, mas podemos ir naquele? Você começa a descobrir o seu poder de dirigir as pessoas, ao invés de ser simplesmente dirigida por elas. E isso vai te trazer três coisas, ao passar a dizer não e ao escolher. Primeiro, você vai descobrir e respeitar seus valores e desejos. Você também vai fazer você perder o medo de ficar sozinha e descobrir que você pode ficar só apenas por escolha e não por falta de opção. Você também vai fazer as pessoas te respeitarem, porque intuitivamente, mesmo que elas não percebam, elas descobrem que você se respeita. Após você treinar o exercício anterior, de dizer não, de escolher onde você quer ir, o que quer fazer,
Treine isso com amigos, treine com parentes, treine com pessoas que você sabe que não servem para o seu relacionamento, que são homens que você não escolhe. Comece a dizer não também para convites de homem que você não está interessada mesmo. Você pode começar com aqueles menos interessantes para você e sua vida, para desenvolver sua coragem inicial e sua autoestima. E você vai logo perceber, logo, que após o seu primeiro não, este homem começa a te repetir o convite. E sabe por quê? Você se torna ainda muito mais interessante, demonstrando desapego, demonstrando-se poderosa o tanto que você gosta de você mesmo. Você precisa experimentar isso. Eu posso te garantir que é muito bom. Sua autoestima vai sair daquela autoestima que está lá no chão para ir para o céu. E depois que você começar a gostar dessa palavrinha milagrosa, não, que você tem tanto medo de dizer, experimente dizer isso para algum homem que você realmente está interessada. Olha, eu já vou te adiantar, não será tão fácil. Mas saiba que algo também que vai acontecer na sua vida é que se ele insistir depois do seu primeiro não, você ainda vai ficar muito mais poderosa. E se ele não voltar e for embora, você vai perceber que é alguém que nem valeria a pena, porque se esse cara não insistiu nem um pouco para estar com você, ele realmente não quer um relacionamento. E isso também vai te deixar mais poderosa a lidar com a frustração. Veja, saia também para paquerar, para estar aberta a sair com gente nova, inclusive com pretendentes que não se encaixam exatamente no seu perfil. Muitos relacionamentos felizes, principalmente para mulheres carentes, que só se conectam com pessoas que não são o perfil dela, que são abusivas, inclusive, muitos destes relacionamentos bons e felizes nascem com estes homens que você acha que não se encaixam ao seu perfil. Normalmente, quando o nosso estado mental está doentio, a gente acha que o que é ruim é bom e aquilo que de fato é bom a gente vê como ruim. Então, experimente aceitar convites de homens que você acha que não servem para você. E definitivamente, pare de acreditar que encontrar um amor soluciona todos os seus problemas e é a única maneira de ser feliz. Não há nada de errado em você querer estar em um relacionamento. Agora, o pior problema que você pode ter na sua vida é quando você está tão desesperada que você se enfie em qualquer porcaria. Motivação ruim sempre vai te levar a uma solução péssima. Tenha em mente que nenhuma relação resolve a vida de ninguém e não vai resolver a sua. Você é responsável pela sua felicidade. O que nós queremos em um relacionamento é compartilhar a felicidade. E é claro que também compartilhar momentos difíceis e se apoiar. Mas não resolver os nossos problemas através de um relacionamento. Relacionamento não foi feito para isso. E para finalizar, preste atenção que essa pode ser a sua situação e talvez você nem saiba. Há um tipo de mulher, e infelizmente não são poucas, que deseja tanto uma relação amorosa estável, onde ela possa obter afeto, companheirismo, intimidade e amor, que ela passa a fazer a sua vida inteira girar em torno deste objetivo. Todas as suas áreas da vida passam a girar em torno de ter um relacionamento. Esse tipo de mulher, ela própria se transforma em uma mulher tão pegajosa, tão desagradável, e ela se torna tão desinteressante que acaba afastando não só os homens que até se atraem por ela num primeiro momento, mas também afastam até amigos e familiares e acabam provocando justamente o que ela não quer, o que ela mais teme, que é ficar sozinha. Existe, inclusive, uma doença que foi caracterizada e denominada como anuptafobia. Talvez você nunca ouviu esse nome. Anuptafobia é quando o medo de ficar sozinha é muito grande, muito grande. Você já ouviu falar desse termo? Esse termo é uma palavra híbrida que vem do grego com o latim e significa medo irracional de não encontrar um parceiro. Neste vídeo eu não vou falar sobre esse medo,
Talvez eu grave um outro vídeo para falar somente sobre isso. Anuptafobia. É um medo irracional de ficar sozinha, de achar que somente vai resolver sua vida através de um relacionamento e transforma toda a sua vida numa busca irracional para ter um homem. Um grande abraço e eu vejo você, então, em um outro vídeo, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o medo da solidão. E outros vídeos que nós vamos falar sempre aqui neste canal sobre relacionamento abusivo.